família vem antes da igreja. A família vem antes de Israel. Deus que quis a família de Abraão, que ela se tornasse uma nação. Mas a família nasceu em Deus. E eu queria, irmãos, aí nessa hora veio esse texto muito forte, de Jefité, que ele sacrificou a própria filha. E tem muita gente hoje, irmãos, que não olha nos olhos do filho, porque está guerreando lá fora, querendo ganhar dinheiro, chega em casa, e quando eu estou falando aqui, é muita coisa para falar, irmãos. Deixa eu ver o meu horário aqui, 17h46, eu tenho até que horas, pastor Eric? 18h40, então dá tempo. Mas, diga para o seu irmão aí, tua família, nesses dias, vai ser construída na rocha. Tua família vai ser referência dos céus na terra. Tua casa vai ser um pedacinho dos céus. Pessoas que vão olhar para você, irmãos. Quando Jesus está num lar, os vizinhos sabem que tem Jesus ali naquela casa. Os vizinhos sentem a influência do reino de Deus no teu lar. E o teu lar é um ponto de contato dos céus aqui na terra. Amém? Porque o que tem de gente se acabando, irmãos, do nosso lado, e você e eu somos um bem-aventurado, amém? Mas eu vou falar um pouco da minha história. Diga, a cura familiar que aconteceu na sua vida é remédio para as famílias que estão adoecidas. Eu sou fruto de um casamento que não deu certo do meu pai e da minha mãe. Se separaram, eu tinha 3 anos. E aí eu achava que eu já contei aqui recortes da minha história, né? Depois eu casei tudo errado, irmãos. Nem cerimônia, eu vejo os casamentos, cerimônia linda do pastor Eric, aquele casamento. Eu não tive cerimônia. Fui tudo na doida. E era briga todo dia, irmão. Porque eu me casei com... Quantos anos eu tinha? 24, né? 23, 22, sei lá. 20 e poucos anos. E o menino, emocionalmente falando, inseguro. E aí eu olhava para a Clícia e via a minha inimiga, a minha adversária. E inseguro, eu mandava ela embora. Ainda bem que ela não ia embora. Numa insegurança. E achando que casamento era eu dominar, eu impor que ela tinha que ser do meu jeito. E a gente brigava semanalmente, para não dizer diariamente. E aí, crise por cima de crise. E aí eu fui investir no meu casamento. Eu comecei a ler os livros ali, assistir os VHS do pastor Josué Gonçalves, que eu acho que é um pioneiro nessa questão de família. E é aquela frase, nenhum sucesso justifica o fracasso da família, né, que ele fala. E aí eu digo, rapaz, meu ministério aqui, meu amigo, tá ferrado, porque é só fight dentro de casa. Só que aí eu comecei a investir. Aí eu era professor de escola de líderes, eu pegava aquele seminário de família e comia aquilo que nem, querendo entender qual era o meu papel como marido, como é que era que eu conseguiria ajustar meu casamento. E a Esté nasceu no meio do fogo cruzado, e a pancadaria rolando. A Esté, pancadaria no bom sentido, ninguém via de fato, não existia não, irmão, mas muito bate-boca, muita briga de agressão verbal, porque a gente pensa que pancadaria só é murro, né, chute, mas às vezes, irmãos, a gente fere mais, machuca mais com palavras. E não adianta eu vir aqui falar para você, porque na minha época de casamento ali, tinha um farisaísmo que o pastor dizia que o casamento dele era perfeito, era modelo, e eu dizia, eu tenho que ter um casamento perfeito, e eu não conseguia, isso era uma coisa assim que eu... E os caras dando uma de que não tinha problema, que não tinha odor, não tinha fedor, não tinha sujeira na casa dele, a casa dele era todo tempo limpinha. E era essa estrutura farisaica, religiosa, que me deixava assim, sabe, eu não alcanço isso, eu sou um cara que, eu vou minha família. E eu comecei a buscar conhecimento na palavra, de como ser um pai, de como ser... Ninguém ensina ninguém a ser pai, irmãos.
É ou não é? Agora que esse mercado de educação da internet, que tem alguns, e com princípios até de psicologia interessante, mas a Bíblia, irmãos, é a base para a gente ser um pai, para a gente ser um cônjuge, eu não vou dizer nem só marido, um cônjuge, modelo. E aí, irmãos, foi quando eu conheci pessoas, pastores, que foram verdadeiros comigo, que disseram, não, cara, não adianta tu querer, pastor Aldo é um que vai vir pregar aqui. Ele chegava comigo e eu não entendia, definitivamente, o marido é diferente da mulher, eu sou diferente de Edna, ele falava, né? Aí o primeiro que falou a verdade comigo, não adianta tu querer que a tua mulher seja igual a você, você tem que amar ela, cuidar dela do jeito que ela é. E aí eu já comecei a baixar a temperatura. E depois outros pastores, irmãos. Mas aonde que eu quero chegar? Que hoje eu tenho um casamento não perfeito, como eu já tenho dito, né? Mas um casamento ajustado e muito feliz. Amém? Um casamento, não um casamento de plástico, mas um casamento de verdade. Não uma família... outro dia eu ouvi, não, mas a filha do pastor, a Esther e o Davi não são filhos do pastor. Eles são a Esther e o Davi. E têm direito a cometer os erros que eu cometi como qualquer adolescente e criança. Não vou permitir que ninguém coloque um peso na vida dos meus filhos que ninguém carrega. Nem eu carreguei, nem ninguém carrega. Porque o filho do pastor tem que ser. Ele não pode... E eles não têm esse peso, eles são criança, adolescentes. Estão cantando aqui porque querem. Estão aqui na igreja porque amam. Porque são apaixonados por Jesus, mas não é por nenhuma obrigação, nenhuma imposição. E ninguém vai tocar no teu filho. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, ninguém vai tocar no meu filho. Porque Deus me deu eles para me proteger, para me guardar, para me blindar eles. E o diabo pode vir por um caminho, mas vai fugir por 7 caminhos, amém? Porque é uma unção poderosa na tua vida, para proteger e blindar a tua casa. Salmo 27, queridos, mas eu só concluo isso aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz, saudável, abençoado, amém? E aí eu quero te dar uma boa notícia, pastor, eu estou na crise. Tu nunca viveu crise que nem a minha, não. Não dá para comparar crise, né? Cada um tem a sua. Mas eu sei que Deus muda a história, amém? Deus restaura casamento. Deus muda a estrutura de casais doentes, que vivem brigando, em casais que se entendem, que se tornam amadurecidos. Sabe por que a maior crise no casamento? É a questão do ego. O cara vai para casamento querendo ser feliz, querendo ser servido, querendo que, outro dia não sei quem falou, que disse que estava separado, aí voltou. Mas por que separou? Aí voltou, pastor Eric. Mas por quê? Não, eu me separei dele, porque ele não queria tirar o prato da mesa. Não, um negócio muito bobo, né? Meu irmão, tira o prato da mesa, irmão. Para de conversa. Tira o prato da mesa, vai, cara. Serve. Casamento, diga casamento. É a escola do serviço, da doação. E aí, queridos, Salmo 127. Eu não vou abrir muito texto, porque, meu irmão, o conteúdo é um caminhão de Bíblia aqui pra gente, amém? Mas Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Irmãos, aí tem 3 princípios. Primeiro princípio: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Irmão, olha aqui para mim. Pior coisa que existe, que se alguém puder trazer a água e quiser galardão de profeta. Secou aqui o carburador, está precisando do radiador, né? Carburador. O radiador está vazio. A garganta está seca. Mas ele diz: se o Senhor não edificar a casa, e aí
Ele diz: em vão trabalham os que edificam. A pior coisa que tem é um trabalho em vão. Mas o que Deus está nos ensinando é um princípio aí, que a base, nós vamos ler aqui o texto base desse seminário, que vai iniciar domingo que vem, amém? Hoje só uma prévia. Mateus 7, 24 até o 27. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, o índice de famílias arruinadas é altíssimo. Estudando direito da família, a gente vê que o divórcio hoje em dia é a coisa mais simples. Se não tiver bens, se não tiver filhos, o cara vai lá no cartório, paga um advogado, assina, e aquela família foi para a ruína, acabou. Mas quando a família é edificada, ele diz: o homem sábio, ele ouve a minha palavra, Jesus falando, e edifica sobre a rocha. A única instituição que fortalece a família, queridos, é a igreja. Por isso, queridos, nós estamos aqui, irmãos, para dizer assim, a família é um valor máximo da igreja do Evangelho Vivo. Não adianta eu ser um sucesso no meu ministério aqui, pregar, fazer tudo, e não cuidar do meu casamento, e não cuidar dos meus filhos da melhor maneira possível. Eu digo para Esther e para o Davi: cara, eu vou fazer meu máximo de instrução, de tentar ser exemplo, sem hipocrisia. Vocês conhecem meus fedor, minhas catinga. Quando eu falo fedor e catinga, é mau comportamento, irmãos. Todos nós temos. Mas quem vai decidir o futuro é vocês. Mas a Esther vem: pai, Espírito Santo, não sei o que. Eu digo: mano, mas Deus vai estar lá contigo, te dando sabedoria, para você escolher o melhor caminho. O caminho sobremodo excelente, amém? E aí, queridos, em vão trabalham os que edificam. Qual é o primeiro princípio aí? Não adianta eu querer cuidar do meu casamento sozinho. E esse é o grande desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse tempo, é nós resgatarmos o valor de ler a Bíblia juntos, como família, amém? E isso que eu estou falando parece algo tão óbvio, mas é algo que o diabo tem roubado. A gente até lê Bíblia individual, mas a família sentar e ler um versículo e dizer: Senhor, vem edificar minha casa, e ouvir a palavra de Jesus. Não, é o Davi ler a Bíblia para mim, irmãos. Isso é poderoso, é ou não é, queridos? Isso é coisa que não existe, irmãos. Isso é riquezas. E aí, uma coisa é eu orar aqui na igreja e tal, e a Esther vir e orar por mim. Isso é poderoso, irmãos. É ou não é? E isso é Jesus edificando. E aí ele diz mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Qual é a nossa maior preocupação? Preocupação, não gosto dessa palavra. Aquilo que a gente mais quer é trazer proteção para a nossa família, é ou não é? A gente quer comprar casa em condomínio. Hoje em dia, ainda agora eu saí, o cara meteu a arma na cabeça de alguém ali,
levou o celular. E a gente vive um índice de violência. E a gente quer colocar a nossa família numa casa de condomínio fechado, com vigia. É ou não é? Com cerca elétrica, todo o aparato de monitoramento. Mas Deus está falando aí um princípio. Se o Senhor não guardar a casa, em vão toda a segurança. E eu quero declarar sobre a tua vida: você vai trabalhar com Jesus para guardar a tua família. Você tem um guardião poderoso, é melhor do que o monitoramento 24 horas, é mais poderoso do que uma cerca elétrica, é mais poderoso do que qualquer guarnição armada que esteja guardando a tua casa. É o onipotente, o todo-poderoso, aquele que os reinos, os poderes vêm e vão, mas ele continua no trono, reinando e guardando a tua casa, e guardando a tua família, e guardando o teu casamento, os teus filhos. Será que você pode dar um aplauso a Ele e dizer: Senhor, eu sei que o guarda de Israel não dorme, nem toscaneja, nem pisca, Ele está 24 horas guardando o meu lar. Aleluia, eu posso ficar tranquilo. E aí ele diz: inútil vos será levantar cedo e dormir tarde. Irmãos, se tem uma coisa que eu estou fazendo hoje, é acordar cedo, coisa que nunca vi na minha vida. 6 horas da manhã, vem 2 chatinhos dizer: pai, está na hora. Aí eu pego, mas... aí estou fazendo outro preparatório desse negócio de OAB, que eu digo: isso vai ter que dar dinheiro, meu amigo. Porque eu estou gastando de dinheiro, de tempo, de energia, meu amigo. Aí vou até 1 hora da manhã lá, fazendo peça. Parece aqueles alfabetizando lá, né? 1 hora da manhã chego em casa. E o Davi: pai, estou te esperando. O Davi tonto. No segundo dia o Davi bodou. Eu digo: já bodou. Não aguentou. Mas ele estava lá, irmãos. Então, queridos, eu posso trabalhar que nem doido, mas diga para a pessoa que está ao seu lado: favor de Deus vale mais do que 1000 dias de trabalho. Tem vezes, irmão, que eu vejo: meu irmão, eu estou me matando aqui, Senhor, faz isso dar fruto, e eu vou dormir aqui, irmão. Eu tiro 1 hora, meia hora de sono. Quando eu olho, eu vou, tomo um banho, digo: agora eu vou para a guerra de novo. Quando eu saio, abriu uma porta aqui, chegou um dinheiro aqui, favor de Deus. Diga: favor de Deus. Eu estou falando de preguiçoso, amém? Não estou dando desculpa para preguiçoso, não. Eu estou dizendo: tem hora que você trabalha, ele está dizendo: mas inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde. Mas ele, quando os seus amados, ele dá enquanto dormem. Você vai dizer: Senhor, eu estou dando o meu máximo aqui, mas eu sei que é o teu favor que me enriquece, que me supre, que me abençoa. Senhor, eu estou aqui me lascando, me perdoe, irmãos português, para ver uma vida melhor para minha família. É ou não é? Eu não trabalho para mim, irmãos. Eu vim trabalhar depois que a Esther nasceu. Quem foi a primeira pessoa que Deus usou para assinar minha carteira foi a minha amiga ali, minha prima Fabrícia, lá na Cargo Engenharia. A Brine disse: é 300 e pouco. Mano, é pouquinho. Eu digo: meu irmão, para quem não tem nada é muito, meu irmão. Eu tenho um filho agora. Eu tenho que comprar leite, a bicha já nasceu brocada, irmão. E aí, irmãos, lá está eu, lá no Milênio. E meu trabalho era pesadíssimo, irmãos. Aí eu dizia: Fabrício, eu estou brincando aqui. Estou trabalhando demais pesado, irmão. Era medir a temperatura das lojas, tá? O ar-condicionado estava direito. Eu disse: está geladinho aqui, agora vai para outra sala de loja. Eu digo: está geladinho aqui. E eu mordido que tinha que acordar cedo, acostumado lá o papai, né? Durma, meu filho. Eu digo: é aqui que eu durmo. Dormir é muito bom, irmão. E aí, queridos, o que eu estou falando mesmo? Pelo amor de Deus, meu pai. Deixa eu voltar para cá, né? Irmãos, diga para o seu irmão: não precisa você morrer, ficar doido, não.
seus amados Ele dá enquanto dorme. Trabalha, se esforça. E quem está falando aqui é um cara que era muito devagar. Agora, meu amigo, eu estou no ritmo, eu não sei ficar quieto, eu estou nessa intensidade. Aí eu paro, sento, vou ver coisa da igreja. Igual esse rapaz aqui, o pastor Eric, é toda hora. O que tu está fazendo, meu irmão? É pai vendo coisa da igreja e já pensando. E nós vamos, cada dia mais, queridos, essa igreja aqui é uma igreja de um exército poderoso, que vai destruir o divórcio, que vai destruir o espírito de morte, que vai ver famílias. Nós vamos ver aqui casais restaurados, nós vamos ver aqui filhos sendo edificados na palavra, na rocha, com um futuro profético, com destino em Deus, amém? E aí, queridos, eu queria fazer um compromisso nesse pré-seminário da família, alguns compromissos desse pré-seminário. Não adianta a gente vir aqui e não firmar alguns compromissos, irmãos, com Deus, nós com Deus e com os irmãos aqui. Primeiro compromisso, diga para o seu irmão: aceite os princípios da palavra de Deus para edificar o teu casamento, a tua família, teus filhos. Só funciona, irmãos, um seminário bíblico para quem crê nos princípios da palavra de Deus. E como que eu aceito, pastor? Dando ouvidos e dizendo: não, isso aí eu já aplico. Muita gente aqui já aplica, amém? Mas alguns que às vezes a gente negligencia: não, eu vou voltar a aplicar. Isso aqui eu fazia meu culto doméstico, agora eu não faço, vou voltar. Eu chegava do trabalho, eu olhava nos olhos do meu filho e eu dizia: meu filho, como é que tu tá, cara? A coisa mais poderosa que eu tenho, que eu não quero perder, irmãos, é ir pegar meus filhos na escola. Ele vem doidinho para falar tudo, doidinho. Eu digo: pode fofocar, meu filho, fala mal de todo mundo, vai. Agora o papai vai fofocar também, eu falar do trabalho lá não sei de onde. Bora conversar, irmão. Porque se eu não conversar com meu filho, vem um noiado lá e diz: meu irmão, olha, tem um baseado doido, bicho. E aí eu digo para ele: meu irmão, você vê, Jesus é muito doido. Tem um irmão aí que tem um celular fluindo aí na... Queridos, então, primeiro compromisso, diga para o seu irmão, compromisso do seminário da família: aceitar os princípios bíblicos da família. Segundo compromisso, está em todos esses 4 encontros que nós vamos estar aqui. Na sexta, 20 horas, fazendo uma retificação, que sexta-feira, 20 horas, tem gente que mora longe, tem gente que trabalha, né, e dá tempo de tomar um banhozinho, tentar fazer reforçar ali um gás, e aí vem para cá. Tem muita gente que mora longe, por isso que os cultos aqui são 20 horas. Eu gosto desse horário porque dá tempo de tomar banho, de merendar e vir para a igreja, amém? E a gente vai fazer o possível para cumprir os horários. Aqui, ó, eu vou até onde der. Tem um livro aqui. Mas tem um irmão aí que ele ainda não aprendeu a desligar, mas Deus vai dar discernimento. Bota no silencioso, irmão. Frequentar, diga para o seu irmão: primeiro compromisso, aceitar os princípios bíblicos. Segundo, frequentar. Terceiro, esse aqui, irmãos, é um princípio que você já deve estar praticando, mas nós vamos reforçar: orar pela sua família, amém? Orar. Pastor, faz tempo que a gente não ora em família. Ô pastor, a gente ora todo dia em família. Beleza, tu ora todo dia em família, continua. Pastor, faz tempo que a gente só ora no culto. Não, agora a gente vai orar em família. Não é aquela religiosidade, não, agora, irmão, vamos orar em família aqui, 1 hora. Não, irmãos. Eu sei que é difícil orar em família, porque todo mundo é escola, não sei o quê, não sei o quê. É ou não é? Mas, irmãos, aquela oração, vamos dar a mão aqui. Senhor, obrigado pela vida da Clícia, da Esther, do Davi, Senhor. Abençoa eles. Aí a gente sabe os desejos de cada um, os desafios, né? A Esther precisa do milagre em matemática. Deus vai fazer, irmão. Já fez vários, né, minha filha?
Eu preciso do milagre na minha peça da OAB. Deus já fez na primeira fase, na segunda também. E aí a tua família tem as particularidades ali. E que a gente, quando a gente ora, irmãos, em família, acontece muito milagre, irmãos. É ou não é? Em vez de a gente estar brigando, a maioria das famílias, irmãos, vive num pé de guerra. Por que tu não faz direito? Por que tu não faz isso? Por que tu não sei o que? Não, irmão, vamos orar, Senhor, abençoa, que ele tenha sucesso. Amém? A gente elogia todo mundo. A gente não, está repreendido. Você não, eu não. Mas a cultura desse mundo é assim. O cara elogia todo mundo de fora e dá pancadaria no de casa. Não, porque tu é burro, tu é não sei o quê. Aí chega o de fora, e aí, rapaz, você é lindo, tu é doido, tu sabe muito, cara. Quando na verdade era para a gente elogiar o de casa e ser educado com as pessoas de fora, não é para maltratar ninguém não, para destratar ninguém não, mas eu tenho que tratar a minha família bem, irmãos. Não adianta eu tratar todo mundo bem, que é a cultura diabólica. O cara trata todo mundo bem, mas não consegue tratar bem a sua família. Isso é um desafio. Diga, e quer tratar bem tua família? Primeiro ato poderoso: ora pela tua família. Ora por ela. Pastor, isso é o seminário da família, é coisa simples, irmão. Ninguém vai falar de Marte, fazer que nem um professor de constitucional. Não é direito espacial, é coisa da terra. É coisa que a gente consegue realizar. Deus não vai pedir nada extraordinário. E as famílias, irmãos, vão ser fortalecidas pela oração. Amém? Não adianta eu fazer célula, orar na casa de todo mundo, orar pela vida de todo mundo e não orar no meu lar, e não orar com a minha família. Então a gente está começando, irmãos, a ajustar cada valor da nossa vida. Primeiro, novo nascimento, né? A gente falou muito aqui. Depois eu nasci de novo, maturidade, que a gente falou esse mês inteiro, que é o discipulado. Na verdade é crescimento espiritual, é maturidade. E agora a gente vai falar, enfatizar uma coisa que vai fazer você campeão, que é fortalecer o teu casamento, fortalecer a tua família, o teu lar. Amém? Então diga para o seu irmão aí, o quarto compromisso é orar pela minha família, e eu queria orar pela tua família também. Vamos orar uns pelas famílias dos outros, amém? Pergunte para o seu irmão aí o nome dos familiares dele. Acho que aqui todo mundo se conhece, né? Todo mundo é a mesma galera aqui, né? Mas vamos orar pelas nossas famílias. Um ora pela família do outro. Vou orar pela família do Jonatas. Jonatas ora pela minha família. E a gente vai gerando uma corrente de proteção para as nossas famílias, amém? E aí, queridos, vamos andar um pouco aqui no conteúdo. Quarto e último compromisso: pôr em prática aquilo que nós formos estudando na palavra. Amém? Aceitar os princípios, frequentar esse seminário completo, começa na sexta-feira que vem, orar regularmente pela minha família e orar regularmente pelas famílias da IEV ou pelo seu parceiro que está aí mais próximo de você. Amém? E em último lugar, pôr em prática todos os princípios que a gente aprender a aplicar na nossa casa. Mas vamos lá. Existe família perfeita? A gente já chegou a esse denominador que não existe. Amém? E isso era um grande bloqueio em muitos casais. Esse foi um bloqueio em mim. Eu achava que eu nunca ia ter condições de ter uma família naquela referência farisaica que eu digo, de pastores que pintam e desenham de maneira equivocada um casamento perfeito que não existe, que todo casamento tem suas divergências, amém? Que a gente vai ter que abrir mão, que na hora do desentendimento eu vou ter que ser flexível, eu vou ter que ceder, eu vou ter que ser maduro,
Não, eu não dou o braço a torcer, é do meu jeito. Mas quando a gente começa a amadurecer, que a gente começa a dar o braço a torcer, que a gente começa a ser flexível, que a gente começa a cuidar, a se doar, a fazer, e aí naturalmente as coisas vão ajustando e a gente tem um casamento ajustado, saudável e feliz. Não tem aquela fala, né? É melhor eu perder a discussão, o debate e manter o amigo, a paz, do que eu ficar guerreando, porque nossa, sair doido, perturbado, tribulado e perder um amigo. Não é verdade, irmãos? E aí na família, quando ela amadurece, ela começa a ter essa... Então, 4 aspectos importantes da família que a gente vai ver aqui. A família é a fonte de procriação. Quando Deus estabelece a família, Ele diz: multipliquem, encham a terra, frutifiquem. Sem família, queridos, a raça humana vai ser extinta. Sem casamento acaba a família. Segundo fator importantíssimo da família, queridos, diga: a família é onde se forma o caráter de todos nós. É formado na nossa família. A família é formadora de caráter. Lá na escola é conhecimento, mas o caráter, a educação é no lar. Eu vou para cima de uns pais equivocados que viram inimigos de professor. Não sei se eu falei aqui, mas onde eu prego eu falo. No grupo de mães eu até saio, eu deixo só a Clícia lá, que você fica ouvindo aquela baboseira. Mas pai quebrando a autoridade de professor. E aí eu teve um dia que eu não me aguentei, eu digo: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa professora aí, tu sabe como é que ela está passando? Falei no grupo lá de pais. E outra coisa, eu tenho 2 filhos, tem hora que eu não tenho paciência de cuidar dos 2, imagina ela cuidar de 30, 40 meninos. Tu aguentaria cuidar de 30, 40 meninos? Todo dia, não é um dia sim, outro dia não, é todo dia. E outra coisa, eles estão ali para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos, formação científica deles, a gente tem que endossar. Davi e Esther não quebra a autoridade de professor não, respeite, faça o que eles mandam, que eles não estão mais do que intencionados em ver você ter um futuro. E aí, hoje a nossa geração vê, quantas e quantas notícias a gente vê de moleque agredindo o professor, é ou não é? Porque a família não forma caráter, ela deforma os caráteres dos meninos. É fazendo gostinho, é gerando menino tolo, menino petulante. Irmãos, eu não admito. Mas não é que eu seja aquele pai bronca, não. Eles sabem o limite deles. Não precisam ficar maltratando, nem dizendo: ó, Davi, Esther, tu tem que ser assim, não. Conscientizar, irmãos. Ensinar princípio de autoridade. Eu acho bacana o Davi, chefe de turma lá, e chega lá: cadê o Davi? Como é que é a fala, meu filho? Está com vergonha, ele é mais vergonhoso, ele. Mas ele falando: eu sou chefe de turma, pai, porque não sei o que, professor, não sei o que, está aqui, ó. Ajuda o papai. Apresento a turma com alteração. Aí, o que é alteração, meu filho? Teve algum fight? Aí, não, é que faltou alguns alunos. Aí bate continência para o professor. Irmãos, o Brasil está destruído, está cheio de gente, de menino hoje roubando com arma, porque não respeita professor, irmãos. E aí vem essa doutrina de desfazer, queridos, e é tão simples resolver a nossa nação, gerar paz. Vamos ensinar o princípio do respeito, formar caráter. Ai, porque a família é tirana, não sei o que, tirano, meu irmão, é o que está acontecendo. Vi uma professora, irmãos, não sei o que fizeram com ela, violentaram ela, a mulher, não sei quantos anos, uma senhora, eu vi como se fosse minha mãe, irmãos, ela traumatizada, saiu da escola porque ficou com problema psicológico, e foi violentada na sala de aula por uns fedelhos, que não tem família, ou tem família, mas assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa, tem gente aqui, que Deus guarde nosso casamento, nós nunca venhamos nos divorciar, amém? Tem gente aqui que já se divorciou,
E a gente vai falar aqui como o divórcio acontece, como evitar. Mas eu quero te dizer, você que divorciou, pastor, minha família é desestruturada, a minha também. Pode ter uma ideia, eu fumei maconha com meu pai. E hoje eu tenho uma família abençoada. Amém? Desestruturada a minha família. Pastor, o Senhor vai trazer peso para nós aqui? Não. Eu vou trazer bálsamo e um novo horizonte. Eu já me divorciei, pastor. Já me ferrei. Eu estou aqui cheio de traumas do meu relacionamento que eu vim e que não deu certo. Deus vai te dar sabedoria e você vai ter um casamento agora abençoado e ajustado. Pastor, eu vim de uma família desestruturada, de coisas vexatórias, vergonhosas. Eu falei aqui para vocês, falo com dor no meu coração. Entendeu? Eu fumei maconha com meu pai. Tem gente que se vangloria, não, porque eu sou doido, o titio falando na reunião, né? Que é o louro doido e tal. Eu acho que não é não, irmãos. Isso não é bênção, não. Mas eu tenho que falar da minha dor, da minha experiência. E de hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma família estruturada. E isso é fruto do poder, da graça de Deus, da palavra de Deus, da oração, da fé. E Deus precisa levantar a minha família e a sua família para ser instrumento. Deus, o Espírito Santo, Ele opera maravilhas, Ele transforma qualquer circunstância, Ele transforma qualquer realidade, Ele restaura, Ele cura, Ele reforma, Ele faz de novo, irmãos. Mas Ele precisa usar um veículo para que a palavra dEle seja liberada, para que o testemunho da graça de Deus seja manifestado, para que o Espírito Santo possa atuar. Ele precisa de um veículo, e esse veículo é um vaso de barro, é eu e você. E Deus vai te levantar nesses dias para ser um agente de Deus, para restaurar famílias, para restaurar casais, para restaurar filhos, para Deus transformar e curar filhos que estão no vício das drogas, casais que estão à beira do divórcio. Deus vai levantar você, querido, em nome de Jesus. Amém? E aí, queridos, a família forma o caráter. Terceiro lugar, a família, que tem praticamente a ver com isso, é o modelo da ordem social. Diz, acho que foi Rui Barbosa: famílias arruinadas, nações arruinadas. Família que dá ordem social, famílias ajustadas em paz, nação ajustada e abençoada. Por isso que essa doutrina de destruir a família, de destruir a família tradicional, queridos, é algo diabólico. Porque mesmo as pessoas que estão ludibriadas nessa filosofia, elas amam família. Amam ou não amam? Porque família é uma coisa inegociável. Família é um sinal, quarto lugar, da condição social. Família é um sinal. E aí, queridos, a família, Gênesis 2,18, nasceu no coração de Deus. Deus que idealizou a família. Olha lá o que Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, Deus está criando tudo aqui. Criou os céus e a terra e viu que era bom. Fez separação, criou os luminares entre dia e noite e viu que era bom. Aí criou as águas, fez separação entre a água e o firmamento e viu que era bom. Criou os animais aquáticos, selváticos, os vegetais, toda aquela criação, ele diz é bom. Chega um momento na criação, no Éden, e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Aí ele diz: far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. E aí, queridos, quando ele cria o homem e a mulher, ele os abençoou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher. Aí ele dá um resumo no capítulo 1 de Gênesis. E os abençoou e sede fecundos. E aí lá no capítulo 2 ele vai e detalha. Ele diz: olha aí, fez o homem cair no sono.
E aí da costela de Adão ele fez Eva. E Adão disse: é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamado varoa, porque do varão foi tomado. Porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E estavam nus, e não se envergonhavam. Aí e lá vem capítulo 3, a serpente mais astuta e sagaz de todos os animais. E Deus tinha dito lá no Éden, Ele disse: olha, vocês comam livremente de todas as árvores do jardim, exceto um sinal de amor, de obediência: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que vocês comerem dela, certamente morrereis. E aí lá vem a serpente e diz: é certo que ele disse para vocês não comerem? E aí, queridos, quem foi que Deus, qual foi a primeira instituição? A família. Diga: a família é a solução. Família não é problema, família é solução. Diga: a minha família não é um problema, a minha família é solução de Deus para cuidar de toda a terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A tua família não é problema, a tua família é a ideia de Deus para cuidar do jardim, dessa herança poderosa que Deus nos deu. E aí, queridos, diga: família começa com Deus. Por que Deus fez a mulher? Eu estou dando aqui uma introdução, já vamos indo tem mais 12 minutos. Uma introdução do que é família, seminário família, amém? Por que Deus fez Eva da costela de Adão? Primeiro lugar, dependência. Porque a mulher precisa de proteção. A gente que é macho é mole. Uma febre, a gente já está. A mulher não. Ela tem uma força de resistência, mas ela precisa de proteção. Olha lá, Pedro, olha o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, escute bem isso. Em que sentido a fragilidade da mulher? Irmãos, quando eu era um menino, eu falava como menino, vivia como menino. Mas eu ficava naquela, sabe, Jones, ficava doido, porque eu perguntava: Clícia, o que tu quer? Aí a Clícia, nem ela sabe o que ela queria. E porque a mulher, a mente dela não foi, não estou dizendo toda mulher, mas eu era assim. E depois eu fui decidindo, não que eu queira ser aquele cara mandão, sabe? Mas que a Clícia quer ser protegida, quer ser cuidada. Ela não quer decidir, ela não quer ter escolha para ela. E ela dá sinais, escolha para ela. E ela dá sinais, a mulher dá sinais, amém? Quando ela quer algo, ela vai e arrodia ali, mas o marido já tem que saber como é que é essa parada e já tomar aquela decisão. Ela quer ajeitar o cabelo, quer comer um negócio diferente, quer comprar um negócio, né? E o marido tem que prover essa proteção. Ele tem que interpretar isso, amém? E cuidar mesmo, irmãos, com amor. E sabe, queridos, a mulher gosta disso, de ter um homem que cuide dela, que proteja ela, que diga para ela: meu amor, a parada é comigo, não vai acontecer nada contigo, eu estou do teu lado. Pelo contrário, pode deixar que eu aguento a bronca. Não sou o Wilson Lima, mas a bronca é comigo. E aí, irmãos,
É interessante isso, né? Pedro fala, né? Com sabedoria, que ela é o vaso mais frágil, a parte mais frágil. Tratai com dignidade. Sabe, irmãos? O homem tem que tratar a mulher com dignidade. E é tão, parece assim, se tu for... Não estou falando aqui daquele... Eu falei até num escuto atrás, daquela leseira de ficar babando a mulher, não, mas de respeito mesmo. E sabe qual é o maior respeito de um homem, queridos? É ele ser leal e fiel. Ele dá dignidade para a mulher dele. Quando eu olho um bebezinho, irmão, uma menina bonita, toda empinadinha, eu fico olhando assim, não, meu irmão, não vou fazer isso não. E aí tu vê homens, irmãos, adquirindo AIDS, porque a gente vive numa sociedade tão sexualizada, que hoje as meninas, olha que eu estou com 40 anos, eu nem sei se eu tenho 40 anos, mas eu estou garotão ainda, mas antigamente o homem tinha que dar em cima da mulher, e hoje só é imoralidade, as músicas, é ou não é? Só é pornografia, e as meninas dançando eroticamente sexo, e aí o homem tem que dar dignidade para a mulher. Eu não estou falando aqui de hipocrisia. Quando eu vejo, irmãos, as meninas com aquele, até caiu aqui a unção, ó. Aquelas meninas com um short assim, eu digo, meu Deus, não posso olhar não, meu pai. Vira para o lado. Porque eu tenho uma esposa, tenho uma mulher que rala comigo, que constrói comigo a nossa história. Amém? Diga para o seu irmão aí, honre. Ah, tu é leso. Alguns de trabalho. Graças a Deus, meus ambientes de trabalho são saudáveis, irmãos. Eu digo isso para a glória de Deus. Meus ambientes de trabalho são saudáveis. Mas a gente sabe que há ambientes que o cara diz ali, não, eu pego mesmo, eu passo o rodo e vou pegando e acabou. E ele acaba com a vida dele. Diga, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então diga para o seu irmão, dignidade. E aí, queridos, quando a gente trata mal a nossa esposa, ou vice-versa também, quando a esposa trata mal, eu estou dando mais no marido porque a gente tem que apanhar mesmo, irmão. Mulher tem que ser tratada bem, homem tem que aguentar pancada. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso não é feminismo, não. Isso é feminino, as mulheres têm que ser honradas, têm que ser cuidadas, amém? E Deus vai levantar uma geração de homens com hombridade, com honra, que vão honrar as suas esposas, Cara, eu fico orando assim, eu oro pela Esther, e eu sei, eu já disse isso para ela várias vezes, eu não me preocupo, porque a Esther estava sendo gerada, já estava sendo gerado o varão, vai ser um cabo que presta. E quando eu disser, minha filha, chuta que esse aí... E ela não está nem aí para isso não, tem 16 anos, mas no momento certo, as coisas vão fluir, amém? Mas se a gente briga em casa, irmãos, a gente pensa assim, né? Ele diz aqui, para que não sejam interrompidas, impedidas vossas orações. Diga harmonia no lar, paz no lar. Traz resposta de oração, milagres, briga no lar, desentendimento, falta de perdão, bloqueia as orações. A oração não passa do teto, irmãos. É interrompida, ela não sobe. Mas eu quero declarar que nesse dia, nesses dias de seminário, Deus vai fazer os céus se abrirem no nosso lar, amém? Nossa casa vai ser casa de paz, casa de harmonia, casa onde o casamento é digno de honra entre todos. Eu estava lendo Hebreus, digno de honra entre todos seja o casamento, seja o leito santo, sem mácula. Não vai ter, queridos, adultério no nosso casamento, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé.